O objetivo desse pessoal é prender o presidente Bolsonaro, matar o presidente Bolsonaro para tirá-lo das eleições de 2026. Tá muito claro isso. Fala, meu povo, bora reagir a mais um vídeo aqui da Hora Verde Brasil, trazendo as últimas notícias. O medo da esquerda, o medo dos chefões, sabe quem são esses chefões? Está tão grande que eles chegaram ao ponto de tentar passar o cerol em alguém. Eles estão tentando passar o cerol em alguém, que é para chegar ali em 2026, eles não correrem nenhum risco de um mito da vida voltar ao poder. Não igual o Barbudo, que voltou à cena do crime. Mas voltar para fazer uma transformação nesse país que está precisando. Defesa do ex-presidente Bolsonaro, a gente tem alguns desdobramentos sobre isso? Sim, a defesa do presidente Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes que mostrasse, os vídeos com a colaboração premiada do Mauro Cid. O Mauro Cid que chorou, chegou a dizer que tinha perdido tudo, enfim, várias colaborações, talvez o ministro Alexandre de Moraes tenha insistido tanto até que a criatividade pudesse ali se adequar naquele perfil, naquele resultado que ele queria, para enquadrar em toda essa narrativa que foi criada no Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes negou a apresentação desse vídeo da colaboração premiada sob a justificativa que poderia ferir a intimidade e a segurança. João, isso é um escárnio, isso é um absurdo com o judiciário. Nós temos no sistema judiciário, no processo penal, na Constituição Federal, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa. Não é o princípio da defesa, é da ampla defesa. O presidente Bolsonaro, assim como qualquer réu nesse processo, assim como qualquer réu num sistema acusatório, ele tem a presunção de não culpabilidade, presunção de inocência. Ele é uma pessoa inocente, uma pessoa livre até então. O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro e com esses réus é tortura. Essa ditadura, essa perseguição, esse silêncio absurdo, criminoso que está tendo da Ordem dos Advogados do Brasil através do senhor Beto Simonetti, que não defende as prerrogativas da advocacia. Como eu sempre digo, João, essas barbaridades irá chegar na primeira instância. Essas barbaridades chegarão aqui. São prerrogativas da advocacia. O presidente Bolsonaro tem que ser tratado como todos os seres humanos, os cidadãos brasileiros têm que ter todos os direitos inerentes à defesa. E não estão dando. Já não tem minuta de golpe. Cadê a minuta do golpe? Que o próprio Freire Gomes disse que não mandou prender Bolsonaro, disse que a conversa foi sobre estado de sítio, se é estado de sítio é constitucional. Nós já tratamos aqui, a presidente Dilma, no mandato dela, fez um levantamento às Forças Armadas sobre a possibilidade de se instituir um estado de sítio. E por que ela não foi lá processada e condenada? Porque é constitucional, tinha que passar através do Conselho, de um colegiado, da Câmara dos Deputados, enfim, tem várias autoridades que deveriam analisar. E estado de sítio não é inconstitucional. Freire Gomes diz que não foi, que analisou que era um monte de apanhados ali, enfim, de informações com apontamentos jurídicos. Mas como ele achou a denúncia vazia, não deu seguimento. Então não tem materialidade, não tem ampla defesa, não tem contraditório. É um ataque atrás do outro. Qual que é o problema de mostrar a colaboração premiada? Será que vai ficar muito evidente que o Mauro Cid também foi torturado por um juiz que legalmente não poderia ter participado da colaboração? Que caberia ao delegado ou ao Ministério Público, mas não a um juiz. Imagina, nós temos o princípio da impessoalidade na Constituição Federal. Princípio da verdade real, você tem que buscar aquilo que realmente aconteceu. Agora, imagina um juiz, a pessoa lá prestando a colaboração dela, tentando colaborar depois da décima primeira vez, eu não lembro, já foram tantas que nós perdemos as contas. Agora, você imagina um colaborador ali premiando, chorando, dizendo que perdeu tudo, completamente ali constrangido, e o juiz falando, se você não falar aquilo, se você não falar a verdade, Qual que é a verdade? Vai saber a verdade. A verdade é aquilo que o Alexandre de Moraes quer que seja dita. Ela é relativa também. Ela é relativa. Ela tem que ser uma verdade trabalhada em cima da criatividade.
Você lembra, João, aqueles áudios que vazaram do Cid falando, Mauro Cid, olha... com certeza, que eles estão com a narrativa pronta. Estão com a narrativa pronta. Quer dizer, o homem que pode te prender ou te soltar, e o que é pior, o ministro Alexandre de Moraes, que não deveria participar da presidência ali, daquela colaboração, ele acaba ameaçando o colaborador, que se ele não falasse a verdade, ele iria ser preso, inclusive colocando o pai e a família dele na colaboração. E essa pessoa que colabora com a justiça, né, que pelo menos tinha intenção, essa pessoa já tinha falado lá atrás que eles estavam com a narrativa pronta, a sentença estava pronta. Aí vem o colaborador, o Alexandre de Moraes, e se você não falar a verdade, você vai preso. Quer dizer, qual que é a verdade? Freire Gomes ontem ameaçado. Ameaçado. Ou o senhor mentiu na Polícia Federal, ou o senhor mentiu, está mentindo aqui agora. Mas espera um pouquinho, se ele mentiu na Polícia Federal, por que não prendeu ele? Quer dizer, quem não falar o que o Alexandre de Moraes quiser, vai preso, vai ser condenado, porque o objetivo é eliminar o presidente Bolsonaro. O objetivo desse pessoal é prender o presidente Bolsonaro, matar o presidente Bolsonaro para tirá-lo das eleições de 2026. Está muito claro isso. Agora, até quando as entidades de direitos humanos, até quando a OAB, até quando a Organização dos Estados Americanos, até quando as associações, até quando as pessoas com vergonha na cara vão aceitar essa palhaçada, esse circo no Supremo Tribunal Federal? O problema, Bogo, é que uma decisão dessa vindo da mais alta corte do país acaba abrindo precedentes para as outras instâncias. O judiciário acabou, João. Você mesmo disse que isso... Fala aqui com conhecimento de 20 anos na advocacia criminal. O judiciário, a justiça no Brasil acabou. Porque conforme essas decisões teratológicas forem descendo para as instâncias inferiores, eu quero ver como é que segura depois lá. Imagina, olha o tamanho do país. Olha a extensão desse país. Você vindo lá do Maranhão, lá de Roraima até o Rio Grande do Sul. Quantos juízes, quantas varas não tem judiciais? Ministérios públicos, estaduais. Imagina essas decisões absurdas serem utilizadas, virarem uma jurisprudência. E, João, é perigoso, não é uma jurisprudência de um Tribunal de Justiça regional, é uma jurisprudência do Supremo. Isso será utilizado. E tem gente que fala assim, mas em outros casos, que seria um absurdo, né? Um pensamento mesquinho, chinfrim. Tem gente que fala assim, mas esse entendimento não será utilizado, não será o mesmo em causas análogas, em causas similares em outras instâncias. Mas, meu Deus do céu, será utilizado tanto por juízes nas suas fundamentações das sentenças, quanto pelo Ministério Público. A justiça acabou no país. Por isso que o Alexandre de Moraes pediu para o Zanin, e o advogado do Lula concordou e determinou a proibição da filmagem desse absurdo que estão fazendo. Porque no mínimo, João, no mínimo, iria virar filme. Isso iria ficar... Já está registrado, já está na história, né? Mas filmando ficaria mais difícil. É um absurdo, é uma tortura o que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, é uma tortura o que estão fazendo com o povo brasileiro, e é o fim do Estado Democrático de Direito. Pois é, mas lembrando que a democracia no Brasil, segundo o próprio presidente da República, é relativa, e não somente a democracia, mas também a verdade é relativa, né? A gente tem aí a mais alta corte do judiciário brasileiro interferindo em outros poderes, tomando decisões monocráticas, vindas de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, acaba atrapalhando aí a vida de muita gente, inclusive a do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está tentando lutar pela verdade, tentando mostrar o que de fato aconteceu em 2022, mas com esse sistema todo aparelhado fica bastante difícil. Quando o presidente da Suprema Corte diz para um cidadão perdeu o mané, e fazendo um alinhamento, por que perdeu o mané? Porque o próprio presidente também da Suprema Corte disse derrotamos o bolsonarismo, ou seja, perdeu o mané porque eles derrotaram, entre aspas, o bolsonarismo. E aí esse presidente agora, ele diz que quando era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, aquele tribunal que a censura até segunda-feira vale, ele deixa bem claro que pediu apoio americano para intervir, né, para dar uma declaração ali sobre a democracia, sobre as eleições brasileiras, e deixa claro a frouxidão das Forças Armadas que cumpriram essa determinação, né, essa orientação americana, porque tinha interesse nos Estados Unidos. Quando isso acontece, João, vamos esperar mais o quê?
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, solicitou ao Supremo Tribunal Federal ontem que a nova interpretação sobre a distribuição das chamadas sobras eleitorais tenha efeito apenas a partir das eleições de 2026. As sobras eleitorais correspondem aos votos remanescentes depois da distribuição inicial de cadeiras pelo sistema proporcional entre os partidos. O pedido é uma reação à decisão da Corte que determinou a aplicação da regra às eleições de 2022, uma medida que pode alterar a composição atual da Câmara com a substituição de 7 congressistas. Em um primeiro momento, o STF havia decidido que a nova regra valeria apenas a partir das eleições de 2024. Mas em março deste ano, depois de uma mudança de posicionamento da maioria dos ministros da Corte, a regra passou a valer para o pleito de 2022. A alteração se deu depois que partidos como Rede, PSB e Podemos apresentaram recursos. Só para complementar essa informação, votaram para que a revisão do cálculo valha para 2022 Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. E para que valha para 2024, Carmen Lúcia, que é a relatora, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Cláudio, é o Supremo Tribunal Federal já de olho nas eleições do ano que vem. Vou ser obrigado a rir, João. Já de olho? João, no calendário da política, as eleições começam 4 anos antes, ou 6 anos antes, ou 8 anos antes. Só amador acha que a eleição de 2026 vai começar agora. O pessoal que é da área política tem planejamento, tem logística, tem articulação, tem um monte de coisa. Mais complexo ainda, João, mas muito mais complexo do que a gestão da política partidária dos candidatos é a gestão do processo eleitoral, que compete à justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral, administrativamente, ela tem que, com 2, 3, 4 anos de antecedência, analisar e ter relatórios da quantidade de urnas que serão necessárias em cada município do Brasil, identificar cada local de votação, quantas urnas terão, quantos eleitores terão, como é que é a estrutura de acesso de tecnologia, tudo é um trabalho de logística de guerra que é feito. Então, enquanto a gente fala que os ministros estão de olho, não, João, eles estão ali mexendo, eles estão o tempo todo de olho na eleição, porque esses ministros que votaram aí a favor de 2022 aí, contra a Carmen Lúcia, que era relatora, o André Mendonça, esses ministros estão fazendo política partidária e avisando os congressistas. Congresso, deputado federal, senador, se vocês ficarem tentando brigar conosco, nós vamos caçar sua eleição, como fizeram com o Deltan Dallagnol, como nós fizemos com a Carla Zambelli, como nós fizemos... Eles têm um monte de... Com aqueles deputados do Ceará, caçaram 6. Eles podem caçar as pessoas impedindo elas de serem candidatos, eles podem caçar as pessoas depois que elas são eleitas, antes de serem diplomados, eles podem caçar as pessoas eleitas depois de serem diplomados e tomando posse. Então os ministros supremos, eles ficam ameaçando, através do poder político que eles têm, eles ficam avisando, dando recados para os políticos que estão em Brasília. Não briga com a gente, porque a gente decide tudo que a Justiça Eleitoral vai fazer. E quando a Justiça Eleitoral faz e alguém quer discordar, aí a pessoa é obrigada a recorrer para o Supremo, que somos nós de novo decidindo. E a gente decide sobre a vida e morte política de qualquer pessoa. É só a gente ter alguém fazendo uma denúncia, por exemplo, alguém do PSOL, alguém do PT, alguém do PDT, alguém de um partido da esquerda da base do Supremo, do partido do Supremo Tribunal Federal, e eles entram com pedidos. Se tem fundamento e integridade jurídica, não interessa. Sabe por quê? Porque eu sou advogado, já fiz defesas em Tribunal Superior Eleitoral. A relatora falou, concordo com o que você está falando, mas me curvo ao colegiado que pensa diferente. E pau, meteu pau na gente. Então a gente sabe que acontece isso, eles decidem politicamente o processo eleitoral e, ao fazer isso, João, é mais um exemplo, tá? Eu já tinha comentado tempos atrás que em julho de 2024 eles tinham julgado uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão
em que o Congresso Nacional Brasileiro não regulamenta o artigo 45, parágrafo 1º da Constituição, que fala sobre a quantidade de deputados federais por estados. Porque à medida que você tem máximo de 70 no estado de São Paulo, por exemplo, e o mínimo de 8 deputados federais nos estados que menos têm população, você tem um teto e um piso. Mas a população muda de lugar dentro do país. Então, às vezes, a população de um estado cresce mais e o outro estado diminui. Teoricamente, o Congresso, pelo artigo 45, parágrafo único da Constituição, tem que reorganizar. Aí entraram com essa ação de inconstitucionalidade por omissão, o Supremo pegou rapidamente, caiu no fluxo, ele pegou, distribuiu, depois engavetou. Chegou em 2023, João, eles puxaram da gaveta no mês de junho, julho, julgaram em agosto, setembro e mudaram a quantidade de parlamentares. Aí eles falaram que até 2024, se o Congresso não aplicasse aquilo, o Tribunal Superior Eleitoral iria aplicar a regra. Aí o Congresso, óbvio, não aplicou nada, aí o Tribunal Superior Eleitoral definiu a regra, aí agora eles tiveram essa situação de ter que aumentar o número de deputados para poder comportar. João, é tudo treta de controle político, partidário e eleitoral. O Supremo decide isso. Olha os 6 que votaram a favor. São os caras da política, do partido do STF. Então João... Meus amigos, eles só estão fazendo tudo que o Bolsonaro dizia que ia fazer, né? Acabou! Sei lá, agora a gente vai pra cima! Ele falou, arrotou, ele assustou o seu oponente. Ele assustou o seu adversário. E os covardes, eles agem por medo, né? Os covardes, eles acabam agindo por medo. E os caras estão com tanto medo que eles estão querendo dar fim no homem. Porque se ele em si volta, essa turma aí estará correndo um grande risco de rodar geral. De risco não é risco. Não é risco. Se ele volta, gente, nós vamos ter eu acho, uma grande reviravolta no nosso país. Uma grande reviravolta. Vamos ter mudanças drásticas. Essa turminha aí, todos, né? Acredito eu que se volta no pianinho, vai pôr todos. Vai pôr todos. Que aí o cara vai ser o chefe do bagulho todo, né? Articula aqui, articula ali, vem por aqui, vem por ali, vai na raiz aqui, oferece uma coisa para um outro aqui, para o outro ali, porque o negócio é esse. Só no papo aqui não vai, né? Você vai ter isso e isso. Fulano, você vai ter isso, aquilo, você vai ter poder sobre aquilo. Vamos lá e todo mundo, tudo pilantra. É o que eu acredito que ele fará, se ele volta. Se o homem volta, ele fará isso. Não vai, meu cara vai falar, não vou mais jogar com esses caras. Com esses caras não tem jogo. Eles não respeitam as regras. Se eles não respeitam as regras, eu aqui não vou. Não tem como jogar com quem não respeita as regras. Então vou jogar do jeito que eles querem jogar. Vou jogar da maneira que eles querem jogar. E aí, meu irmão, azeda. E eles sabem disso. Eles estão cientes disso. Por esse motivo é que eles vão querer jogar o mais sujo possível para realmente tirar o homem de cena, né? Eles querem tirar o cara de cena. A gente já viu muita coisa acontecer aí, né? Vocês lembram de alguns aviões que caiu aí, por aí, alguns anos atrás? Um cara que ia dar um depoimento, um outro que estava liderando. Vocês lembram disso? Pois é. Coisas estranhas, né? Coisas muito estranhas que acontecem e a gente via isso em filme, né? Não imaginava que, isso aí é só filme, né? Na realidade não tem. Mas o que a gente via em filmes, estamos vendo aí acontecendo na vida real e acontecendo à luz do dia para todo mundo ver. Justamente como é no filme, né? Todo mundo tá vendo ali o que tá acontecendo, todo mundo tá vendo, ninguém tá entendendo nada, mas as coisas estão
e seguem acontecendo aí. Mauro Vieira diz que Lula pediu auxílio à Janja para falar sobre TikTok na China. A primeira-dama quebrou o protocolo em jantar com Xi Jinping ao afirmar que o algoritmo da rede social favorece a extrema-direita no Brasil. Isso aqui, meu filho, querendo ou não, pegou muito mal, né? Muito mal mesmo. O Barbudinho deve ter recebido um duro recado aí, ó. Coloque essa dona aí no lugar dela. Faça ela saber que ela não tem poder, não. Ela é só sua mulher mesmo. Ela é igual a minha mulher. Ela é só mulher dele mesmo. E nada mais que isso. Ela extrapolou, quebrou o protocolo e poderia ter complicado mais a situação aí pro Barbudinho. É o que eu quero, né? Eu quero que ela vai, que ela fala mesmo, que ela quebra mesmo. É pra situação pro Barbudo aí ficar azedo.